E hoje nós vamos falar sobre ódio. Sentimento ruim, né? Se a gente pudesse fazer uma pesquisa nas igrejas que estão abertas nesse horário hoje, domingo à noite, eu acho que quase todas do Brasil estão abertas. Quantas é que estão falando de ódio? Muito pouco, né? Quantas estão falando de prosperidade, de cura, de prosperidade financeira? Muitas. É bom, né? Mas falar do ódio também é muito bom. Porque eventualmente alguém pode aqui ter um sentimento de ódio guardado. E hoje nós vamos ver como esse sentimento é ruim e quanto estrago ele faz. É terrível. E eu prometi que nós íamos estudar os profetas menores. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar um profeta menor. E eu quero, nessas oportunidades que o Senhor me dá aqui, de estar aqui podendo trazer a mensagem, a gente falar e pregar sobre os profetas menores. Quero pedir um favor para o irmão Ezequiel, poder desligar ali, que eu não estou controlando meus papéis aqui. Tá difícil. Então, hoje nós vamos estudar um profeta menor. E ontem o irmão Aurelino estava querendo saber que profeta é esse. Ainda não vou falar. Ainda vamos fazer um segredo, tá? Antes de falar desse profeta que nós vamos estudar hoje, e nós vamos estudar o livro dele inteirinho. Talvez a gente saia daqui 1h, mas o importante é a gente estudar o livro inteiro, tá? E esse livro fala bem disso. Antes de entrar no livro, eu quero fazer uma introdução bem longa, quem sabe uns 15 minutos de introdução, para a gente entrar bem no tema. Vamos falar sobre a descendência de Israel, esse mesmo Israel que está lá hoje. De onde veio esse povo? De onde eles vieram? Tudo começou quando Deus, o Pai, chamou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, toma sua mulher e vai para a terra que eu te indico. Você vai ser peregrino lá, e eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te abençoar. E Abraão recebeu essa promessa. E Deus falou: essa promessa vai continuar nos seus filhos, nas suas gerações. Essa promessa vai permanecer, porque você vai morrer. Mas ela vai passar de geração em geração até o fim, até o dia que eu estabelecer meu reino na terra. E Abraão teve o primeiro filho, Ismael, filho com a escrava. E esse não era o filho da promessa. Então Deus disse: a promessa, a descendência santa, vem pelo filho de Sara. Aí sim. E Sara mais tarde concebeu a Isaac. Isaac recebeu a promessa. E Isaac se casou com Rebeca. E Rebeca era estéril. Isaac orou por ela. E Deus ouviu a oração de Isaac. E Rebeca engravidou. E vamos ler essa história. Vamos lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Vamos ler 21 até 23. Rebeca grávida. Vamos lá. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, Rebeca tinha 2 filhos no ventre, e ali estava uma luta, uma briga. Que briga era essa? Era a briga para ver quem que ia receber essa promessa. Ismael não recebeu, recebeu Isaac. Isaac recebeu. E agora, um desses 2, que ia ser o primogênito,
entre os irmãos é que ia receber essa maravilhosa bênção. E ali estava uma luta entre duas pessoas. E aquele que saiu primeiro foi Esaú. Esse saiu primeiro. Esse tinha o direito da promessa, era dele. Aquela bênção maravilhosa do Senhor, muito bem reservada, pertencia a Esaú. Mas Esaú, como a Bíblia diz, era um homem mau, um homem profano. Era um homem que não se importava em nada com as coisas de Deus. Recebeu de graça uma coisa que não merecia. E por muito pouco, por quase nada, entregou essa bênção tão maravilhosa. Capítulo 25, ainda que nós estamos aí em Gênesis 29 até 33. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso seu nome se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e de que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se, e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então Esaú desprezou aquilo que era mais valioso, mais sagrado. Ele não sabe o que ele jogou fora. Eu preferia morrer com essa promessa de fome do que ter entregado. Bom, eu falo isso depois de conhecer, né? Eu no lugar de Esaú não sei. Ninguém é melhor que ninguém, né? Mas eu hoje, conhecendo a promessa de Deus, preferia morrer de fome. E assim Esaú vende o seu direito, que era dele por nascimento, de primogenitura. E depois Jacó faz uma artimanha, engana Esaú, engana Isaac e recebe a bênção de fato. E essa bênção fica para Jacó. Na verdade mesmo, que a gente sabe, o que a Bíblia ensina lá no Novo Testamento é que, na verdade, a questão não era roubar a primogenitura, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus até avisou Rebeca e falou para ela que o menor é que serviria o maior. E Rebeca contribuiu nesse engano para que Jacó recebesse a promessa. Mas Esaú, vendo que perdeu a promessa, não tanto pela promessa espiritual de Deus, mas mais porque ele ia perder também os direitos da herança financeira do pai. A grande parte da riqueza de Isaac ia ficar para Jacó. E a partir daí, Esaú começou a alimentar ódio por Jacó. Ódio tão grande a ponto de matar. E era isso que Esaú planejava, a morte de Jacó. Vamos ver o ódio de Esaú a que ponto chega. Capítulo 27 de Gênesis, versículos 41 até o 44. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te Labão, meu irmão, em Harã, e mora com eles alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Então Rebeca, vendo que o ódio de Esaú era tão grande a ponto de matar, vai para a casa do meu parente, fica lá um tempo, assim passa o ódio e ele não te mata. Porque Rebeca sabia que esse era o herdeiro da promessa. Só que esse ódio não passou.
É claro que depois eles se abraçaram, é claro que eles conviveram juntos depois, e Esaú não matou Jacó, sim, isso aconteceu, mas o ódio continuou dentro do coração dele, continuou ali encalacrado no seu peito, esse ódio. E mesmo não tirando a vida de Esaú, ainda assim ele sustentava no seu coração um ódio, alimentava aquele ódio. E esse ódio era tão grande que passou de geração em geração. Essa é a lição. Esse ódio podia ter ficado só para ele. Ele alimentou seus filhos, seus netos e as próximas gerações com esse ódio. E todas as gerações de Esaú odiaram Jacó. Essa é a verdade. Esaú se tornou um povo também. Jacó mudou o nome para Israel, se tornou nação de Israel. Esaú mudou o nome para Edom e se tornou os Edomitas, a nação dos Edomitas. E os Edomitas, por todo o período em que viveram, que existiram, odiaram Israel. Olha só o que é que o ódio faz. Quando você alimenta o ódio, quando você decide, não vou perdoar, não vou esquecer daquilo que me fizeram, esse ódio, ele vai passando, ele vai continuando, e ele vai fazendo muito estrago. Vamos ver a descendência de Esaú herdando esse ódio. Livro de Números, mais para frente aí, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos lá. Falei que a introdução ia ser longa, né? Números capítulo 20, versículos 18 até 21. Quando o povo de Deus tinha saído do Egito, estava peregrinando pela terra e estavam caminhando até chegar na terra prometida, em Israel, onde Deus tinha prometido para eles, né? E chegando ali na terra dos Edomitas, já estavam ali instalados, eles foram pedir, Moisés pede, por favor, deixe a gente passar pela sua terra, que é um caminho mais curto, tá? Para a gente chegar até a nossa terra. E a gente vai pagar toda a despesa. O que o nosso gado comer, a gente vai pagar. O que o nosso gado beber, a gente vai pagar água. Qualquer estrago que for feito na sua terra, nós vamos pagar. Só te peço que deixe a gente passar em paz. E olha só o ódio. Aqui já é muito tempo depois que Esaú tinha morrido. É muito tempo depois. Centenas de anos depois. Mas o ódio continuava. Vamos ver a resposta do rei de Edom. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado beberemos das tuas águas, darei o preço delas. Se, sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Tiveram que dar uma grande volta, um grande contorno, porque o ódio não deixou eles passarem. Olha que mal. E muita gente tem ódio de outras pessoas e não abandona. Não, eu não perdoo mesmo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem perdoa é Deus. Já ouviu isso aí? Quem perdoa é Deus, eu não. Eu não perdoo. De jeito nenhum. Pisou no meu calo, já era. Guarde isso no coração. Isso faz mal para você. Isso te adoece. Isso estraga o seu corpo, estraga a sua mente, estraga o seu coração, estraga a sua vida espiritual. E não é um mal que vai só para você. É igual o fumante, ele fuma, ele põe o mal dentro dele ali e ele destrói ele mesmo. Esse não, esse começa te destruindo por dentro, pelo coração e destrói todos ao seu redor. É uma desgraça o ódio, né? E aqui nós vemos que esse povo odiava Israel, simplesmente por ser Israel. Só por isso, era motivo suficiente. E era um ódio desnecessário, não precisava, porque o Deus de Israel abençoava eles. Porque
o pai deles, né, o descendente principal deles, era filho de Isaac, e por isso Deus os abençoava. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 2. Voltando, né? Deuteronômio 2. Daqui a pouco não vai dar nem para entrar no livro que eu estou querendo, hein? Deuteronômio 2, cadê? Aí, eu não estou achando não. É depois, né? Deuteronômio capítulo 2, versículo 16. Se eu não errei, né? Vamos lá. Aqui. 2 versículos 1 a 6. Vamos ver que esse ódio era desnecessário. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto. Caminhamos do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Montanha de Seir é a terra dos Edomitas, tá? É lá. Então o Senhor me falou dizendo: Assás tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Muito bem, até aqui só. E nós vemos que eles moravam nas montanhas, isso é importante saber. Nas montanhas eles moravam. E essa terra, Deus disse: vocês vão conquistar tudo, mas esse pedaço deixa aí, porque eu dei para os descendentes de Esaú. Apesar do ódio, da raiva, nós vemos como Deus é bom e misericordioso. E Israel se tornou uma grande e poderosa nação e nunca pegou nem um palmo de terra dos Edomitas. Então esse ódio era desnecessário e descabido. E esse ódio atravessou todas as gerações. Vamos colocar Esaú e Jacó 5.000 anos atrás, mais ou menos. Até os tempos de Jesus ainda haviam edomitas e ainda assim continuavam odiando. Tanto odiavam que quando os romanos dominavam, eles escolheram um edomita para reinar sobre Israel, sobre Judá, né? Jerusalém. Só para cutucar mesmo. Vamos colocar um governador que odeia vocês, para judiar de vocês. E até o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido por um edomita, Herodes Antipas. Vamos ler sobre isso. Lucas capítulo 13, versículos 31 e 32. Vamos lá. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Está aqui mais um edomita, dos últimos que sobraram, mas que ainda odiava Israel. E continuou odiando a ponto de odiar até mesmo o Messias, de querer o fim dele, mas não conseguiu, né? Até quando Jesus foi ser interrogado na noite, no dia da sua prisão, foi interrogado por Herodes. E Jesus nada respondeu a ele, ficou sem resposta. Beleza, introduçãozinha bem grande. Agora sim, nós vamos entrar no livro. Agora nós vamos ver qual é a consequência desse ódio dos edomitas sobre Israel. E nós vamos ver que Deus sim tomou uma atitude e que Deus castigou esse povo pelo ódio que carregavam. Eles poderiam estar lá até hoje, naquela mesma terra que Deus deu para eles. Porém, aquela terra hoje é um deserto e desabitada. Montanhas com cavernas abandonadas, porque Deus permitiu que eles fossem destruídos por causa do ódio, que não foi abandonado. Então hoje o nosso estudo é no livro do profeta Obadias, e nós vamos estudar esse livro inteiro. São só 21 versículos.
Obadias. Não tenho muito o que falar desse profeta, porque ele só escreveu 21 versículos e fica difícil tirar alguma coisa daqui. Mas o que nós podemos saber é que o seu nome significa adorador do Senhor. Ele é bem contrário àqueles a quem ele vai entregar a profecia. Obadias, como o seu nome diz, um adorador. Os edomitas eram ateus. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia uma menção de qualquer deus dos edomitas. Não tem. E o Deus de Israel também eles não amavam e não adoravam, não prestavam reverência, que deveria ser o Deus deles, porque era o Deus, pelo menos, do pai de Edom. Mas eles eram ateus e pessoas com muito ódio no coração. E Obadias entrega uma profecia para eles. Não podemos falar nada de Obadias, como eu disse, mas a gente sabe o tempo em que ele viveu. Ele viveu no ano de 585. Eu acredito que esse livro tenha sido escrito em 585, 584 a.C., muito pouco depois da destruição de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor. Eu acredito que foi nesse tempo, e o contexto do livro nos dá a entender isso. Logo depois do cativeiro de Judá. Beleza, vamos fazer a primeira leitura. Versículos 1 até 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, com o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então, esse livro do profeta Obadias é uma profecia contra os edomitas. E ele diz: vocês são fortes, numerosos, vocês são astutos, e vocês estão num lugar muito bem planejado, mas eu vou derrubar vocês daí. E fala assim, versículo 4: se te elevares como água e puseres o teu ninho entre as estrelas. E diz no finalzinho do versículo 3, que habita nas tendas das rochas, na sua alta morada. Como nós lemos lá em Deuteronômio, Deus deu como possessão aos edomitas as montanhas de Seir. Até hoje estão lá essas montanhas, e eles não. Eram umas montanhas muito altas, e os edomitas aprenderam a escalar essas montanhas. Um paredão assim, muito grande. E eles subiam e faziam buracos nessas rochas, e ali eles faziam as suas casas. E eles tinham muita técnica de descer lá de cima com muita rapidez e da mesma agilidade voltar com tudo. Então eles saqueavam os que passavam pela estrada. Como era uma montanha, ninguém pega uma estrada para atravessar por uma montanha, sempre vai contornando, né? Hoje eles fazem um túnel, mas naquela época não tinha. Então, quando os viajantes passavam, eles desciam lá de cima, escorregando ali pelas cordas, rapidinho, saqueava tudo e voltava rápido lá para cima. Qualquer um que tentasse escalar para revidar, ia tomar umas pedradas lá de cima e não ia ser bom. Então, os edomitas eram desse jeito, um povo muito ruim. E eles lá na rocha, eles pensavam: quem é que pode com nós? Nem um terremoto derruba uma montanha. Estamos sossegados, o vento, temporal, furacão, nada. Estamos muito bem protegidos e vamos ficar aqui para sempre. Somos espertos, somos rápidos, somos ligeiros, ninguém pode conosco. Porém, Deus disse para eles, no versículo 4: se te elevares como a água e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Por mais que vocês sejam espertos, por mais que vocês façam a estratégia da águia, que põe o ninho dela lá em cima da montanha, onde animal nenhum consegue chegar, eu vou derrubar vocês. Porque se vocês fazem até as estrelas, eu estou além das estrelas. E qual é o motivo de tudo isso?
o ódio que eles alimentaram por gerações, gerações e gerações contra Israel. Eles viram o castigo de Judá, eles viram o castigo de Israel. Eles viram, assistiram tudo isso. E com tudo isso eles se alegravam com o castigo do povo de Deus. Deus sim castigou seu povo por causa da idolatria, por causa dos pecados, por causa da maldade. Mas Deus não tolera que qualquer pessoa zombe daquele que ele castiga. Esse será castigado também. E Deus não tolera aquele que guarda o ódio no seu coração. Mais cedo ou mais tarde, esse sentimento perverso vai voltar para essa pessoa. E ela vai sentir muito pior do que o sentimento do ódio. Ela vai sentir dor, tristeza e angústia. E aqui Deus diz para os edomitas: Edomitas, recebam essa mensagem. Ainda que vocês coloquem o seu ninho lá nas estrelas, eu vou derrubar vocês, porque eu sou o Senhor e sou poderoso. Continuando o versículo 5 até o 9. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os seus confederados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Muito bem. Então Deus diz aqui: a destruição de vocês será completa. Vocês assistiram à destruição de Israel, quando os assírios levaram Israel em cativeiro. Mas a ruína não foi completa. Eles foram espalhados pela terra, não voltaram até hoje, mas eles vão voltar. Vocês se alegraram quando viram a ruína, a destruição de Judá, quando Nabucodonosor invadiu e levou eles cativos para a Babilônia. 70 anos eles ficaram cativos, mas eles voltaram. Estão lá até hoje. Mas vocês serão destruídos completamente. Como diz aqui no versículo 5, se viesse ladrões até vocês, não ia roubar tudo, ia roubar apenas o que bastasse, o que enchesse a sua cesta. Se viesse os vindimadores roubar as uvas de vocês, ia deixar uns cachos, ia deixar o pé, que na próxima estação ia produzir de novo. Mas eu venho com muito furor sobre vocês, e vocês serão destruídos completamente. Essa é a promessa de Deus através do profeta Obadias. Esse é o oráculo do Senhor. Eles serão destruídos. Por causa do quê? Ódio. Poderiam ter perdoado, poderiam ter deixado para lá, poderiam ter dado a mão a Israel, pois eram irmãos. Eram nascidos do mesmo ventre, habitaram o mesmo ventre. Poderiam se perdoar, preferiram alimentar o ódio. E Deus diz que eles seriam destruídos completamente. E assim foi. E até hoje, até os dias de hoje, ainda as montanhas de Seir são um deserto. E ninguém habita lá. Muito bem. E quem esteve aqui nos estudos, domingo de manhã, nós vimos como foi, e através de outro profeta, a profecia de que os edomitas seriam destruídos. Nós vimos isso através do profeta Ezequiel, na profecia contra Edom, no capítulo 25. Vamos lembrar. Capítulo 25 de Ezequiel, versículos 12 até o 14, profecia contra Edom. Lembrando que nós temos vários outros profetas da Bíblia que profetizam contra Edom, tá? Mas aquele que foi especificamente profetizar contra Edom foi Obadias. Vamos ler aqui. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá,
e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a minha mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e tornarei em deserto desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E conhecerão a vingança, assim diz o Senhor Jeová. Muito bem. O que o ódio traz consigo? Vingança. Aquele que odeia, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai se vingar. Ou por palavra, ou ele vai lançar uma provocação, ou uma indireta, ou ele vai fazer algo que prejudique. O ódio faz isso. Aquele sentimento fica guardado e você não pode fazer nada contra quem você odeia, mas quando surge uma oportunidade, você faz. E você se satisfaz. Me vinguei. Pisei sobre ele. Dei a rasteira nele. Porém, isso não é glória. Isso é maldição. Além desse pecado, você acumulou mais um outro. Você subiu mais um degrau na escada da maldição. Ódio e vingança. E os edomitas planejaram vingança. Os edomitas, eles não podiam com Israel. Mas quando Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, os edomitas cercaram. E aquele do povo de Judá, que conseguia escapar da cidade de Jerusalém pelas fendas dos muros, conseguia escapar do exército de Nabucodonosor, lá no meio do mato os edomitas pegavam eles e matavam. Eles fizeram coisas terríveis, nós vamos ver ainda hoje. Por vingança. Vingança por quê? Lá de trás, por causa daquele prato de lentilhas, lá por causa daquele engano de Jacó, que tomou a primogenitura de Esaú. E aqui Deus diz que exercerá vingança sobre eles. O homem, quando ele se vinga, é claro que primeiro ele teve um ódio no coração. É claro que primeiro ele não perdoou, ele teve um ressentimento guardado. E quando ele se vinga injustamente. Não adianta. Qualquer tipo de vingança que nós tomarmos contra qualquer pessoa que seja é injusta, porque a vingança pertence ao Senhor. Somente a vingança não pertence a nós. Nós julgamos errado. Nós vimos de maneira limitada. Nós não conseguimos enxergar o todo. E quando a gente se vinga, nos vingamos para nosso próprio mal. Esse mal vai retornar para nós cedo ou mais tarde. O melhor que eu posso aconselhar, que a Bíblia aconselha, que qualquer um pode aconselhar é: perdoe. Tira essa mágoa do seu coração, esquece e deixa para trás, que o Senhor vai fazer vingança. E Ele não vai julgar nem por mais nem por menos, vai julgar na medida certa. E aqui essa profecia, quando estudamos Ezequiel, capítulo 25, se alguém tem curiosidade, está lá no YouTube, é só digitar lá, Ezequiel 25, Alisson vai achar, com certeza. Tá? Essa profecia dizia que Nabucodonosor se vingaria dos edomitas. Quando Nabucodonosor sitiou, eles foram lá dar uma ajudinha para acabar de destruir. E acharam o quê? Vamos fazer uma moral com a Babilônia. Vamos fazer uma moralzinha com Nabucodonosor. Mas a primeira oportunidade que Nabucodonosor teve, ele foi lá e destruiu os edomitas, acabou com eles de uma vez só. Sem chance. Então, o ódio que eles alimentaram voltou para eles de uma forma terrível. Voltando lá em Obadias, terceira leitura, versículos 10 a 14. Vamos ver o pecado de Edom, o pecado dos edomitas. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e será exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam o cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da tua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim,
tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Esses são os pecados. Eles se vingaram quando tiveram a chance. E foram maus, e foram cruéis, aqueles poucos que escapavam das mãos de Nabucodonosor, um castigo terrível, eles matavam pelo caminho. Aqueles que sofreram e gemeram, como nós vimos nos livros das Lamentações de Jeremias, eles riam daqueles velhos que eram surrados, daqueles povos que eram atravessados pela espada, daquelas mulheres que tiveram que cozinhar os próprios filhos para ter alimento, para poder viver mais um dia. Eles riram de tudo isso, se alegraram, porque o ódio que tinham no coração era muito grande. Não adianta, aquele que tem um sentimento bom, aquele que tem um coração cheio de amor, ele transborda amor. Aquele que tem um coração cheio de ódio, ele transborda ódio. E na primeira oportunidade, ele vai matar, ele vai destruir. Ele vai tentar tirar a vida de quem ele odeia. E isso é mal. E isso vai ser vingado. E o Senhor sabe de todas as coisas. E assim foi para com os edomitas. Olha o versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no seu desterro, nem alegar-te sobre os filhos de Judá. Essa é uma mensagem para levarmos para a nossa vida hoje. Você tem ódio, ressentimento, raiva, ou qualquer sentimento que não seja positivo para com alguém, perdoa hoje. Esquece, deixa para lá. Esse sentimento que está dentro de você, que você continua guardando, pode ter certeza que é que nem fermento. Ele vai crescer. Ele vai crescer com o tempo, ele vai aumentar, e ele vai te fazer uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa pobre de espírito. E na primeira oportunidade que você tiver, esse mal vai dominar você. E ele vai te fazer pecar. E vai te fazer levantar a sua mão contra uma pessoa. Seja ela inocente ou não. Você vai se satisfazer no primeiro momento da sua vingança. Mas logo depois vai vir o arrependimento. E o Senhor vai cobrar isso de você. Foi assim com os edomitas. É essa mensagem que tocou no meu coração, lendo o livro do profeta Obadias, e que eu queria trazer para a igreja. E espero que todos vocês estejam com o coração aberto para receber, porque nenhum de nós aqui está livre de cometer esse pecado. Ninguém. Somos todos humanos e falhos. Mas todos nós estamos tendo a oportunidade hoje de ouvir a palavra de Deus e pensar, realmente, eu tenho um ressentimento contra aquela pessoa, eu tenho um ódio guardado, e eu vou esquecer isso. Vamos deixar para trás, porque isso vai me destruir. Livro do profeta Amós, é o de trás aí, voltando umas páginas. Capítulo 1, versículos 11 e 12. Vocês vão ver que a vingança de Edom foi além dos limites. Ele extrapolou todas as barreiras do aceitável. Ele foi muito cruel, aquele povo. Nós vamos ver quanta crueldade o ódio guardado causou naquele povo ali. Capítulo 1 de Amós, versículos 11 e 12. Vamos lá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaçada eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Muito bem. Perseguiu seu irmão a espada, e diz que o ódio dura eternamente. Esse é o pecado dos edomitas, e Deus prometeu que ainda que eles estivessem nas mais altas montanhas, eles seriam destruídos. E pelas mãos de Nabucodonosor, eles foram cercados, eles foram sitiados, eles foram mortos, destruídos, e até o dia de hoje, 2.000, 3.000, sei lá, 4.000 anos depois,
a terra deles continua um deserto. Mas o povo de Deus tem uma terra especial para herdar. O povo de Deus tem grandes tesouros para receber um dia. E o povo de Deus também erra. O povo de Deus também às vezes odeia. O povo de Deus às vezes também se vinga. O povo de Deus às vezes também se desvia do caminho. A diferença é que o castigo de Deus para o seu povo não é até o fim. Não é até o ponto da destruição total, como foi com os edomitas. E o povo de Deus, sim, foi castigado, mas eles voltarão. E Deus promete ao seu povo misericórdia. Deus promete ao seu povo amor. E Deus promete ao seu povo uma terra bem diferente da terra dos edomitas, que hoje é um deserto, que ninguém habita lá. Mas promete uma terra rica, próspera, onde essa terra produz, onde o povo é feliz, vive em paz e em segurança. É disso que trata os próximos versículos 16 até o 21 de Obadias. Porque, como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos desse exército, filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. E aqui nós vemos que o povo de Deus, ele comete os seus erros. A diferença é que o povo de Deus recebe um duro castigo, mas não a ponto de morrer. Toma uma surra, mas não até desmaiar. E essa surra faz eles voltarem para o caminho certo, faz eles andarem no caminho correto. E o povo de Deus vai herdar uma terra muito melhor do que os edomitas. Vai herdar uma terra, como nós vimos no finalzinho do versículo 21. E o reino será do Senhor. Essa terra que está preparada para nós. E essa terra maravilhosa que vai se concretizar no milênio, como o irmão Ezequiel está estudando, essa terra será nossa. E nós temos que ser um povo diferente do que foram os edomitas. Nós temos que ser um povo separado, um povo santo, um povo unido. E nós temos que deixar nossas diferenças de lado, porque nós somos diferentes. Cada um tem as suas diferenças, mas nós devemos perdoar, livrar-nos do ódio, do sentimento ruim, do sentimento mau, colocar em nossos corações sentimentos bons e seguir em frente. Porque todos nós que adoramos ao Senhor, todos nós que somos povo de Deus, estaremos juntos na mesma terra. E nós seremos juízes dos povos que foram maus nessa terra. Nesse tempo teremos condições de julgar com justiça. E o grande rei estará lá para olhar para todas as nossas condutas, nosso Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nós temos que almejar. Quando você olha lá na frente, naquele reino melhor que nos está preparado, as coisas pequenas desse mundo, as picuinhas, as fofocas, as invejas, os ciúmes, podem ficar todos de lado e você pode pensar, vou perdoar, vou esquecer por um bem maior. Essa pessoa, se ela já é um dos eleitos do Senhor, futuramente estará comigo naquele reino maravilhoso. Se ela não é, eu vou fazer de tudo para que ela seja. Eu vou levar o amor. Eu vou levar a justiça de Deus para ela. Eu vou levar a palavra do Senhor para o seu coração. E quem sabe no futuro ela estará comigo naquele reino tão maravilhoso.
Para encerrar, sem extrapolar muito, tá? Só mais um versículo, alguns versículos. Livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro lá no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos ler só os versículos 7 e 8, para encerrar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. Aqui Pedro está falando para a igreja de Cristo, está falando para nós mesmo, diretamente. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Vamos ler em outra tradução, tá? Mas, sobretudo, tende ardente amor para uns com os outros, porque o amor encobre uma multidão de pecados. No lugar do ódio, alimenta o amor. O amor também cresce no coração, ele também expande. O amor também passa para as próximas gerações. E o amor traz aquilo que é bom. O amor traz o favor do Senhor, traz o perdão e encobre uma multidão de pecados. O amor é muito melhor que o ódio. E é essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Obrigado pela atenção.